sociedade se reproduz e se renova cultural e espiritualmente com consequências materiais. E o que isso significa? É que, no meio da educação, os nossos valores, os nossos costumes, eles são passados de geração em geração. Então, de acordo com ele, a educação ela é um elemento central na manutenção e transformação da sociedade que está 100% ligada com o desenvolvimento do educando. No segundo trecho que eu tirei dele, ele fala que o desenvolvimento do educando significa a formação de suas convicções afetivas, sociais, políticas, significa o desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e habilidades psicomotoras, enfim, sua capacidade de seu modo de viver. Ele já veio dar o significado do desenvolvimento do educando. Então, o desenvolvimento do educando, para a Luquezzi, está relacionado ao seu crescimento humano integral. Então, ele vem dizer que a escola ela deve estar interessada, ela deve focar no desenvolvimento cognitivo do educando, né? Então, ele vai dar uma relevante importância à necessidade dos indivíduos, que a escola tem que colocar em primeiro lugar, a necessidade dos indivíduos, dos alunos, respeitando suas diferenças e contribuindo para o seu pleno desenvolvimento. Para ele, a educação escolar é a instância educativa que trabalha com o desenvolvimento do educando, então é ela que está atenta às capacidades cognitivas, que é o que ele está explicando aqui nessa aula, nesse trecho e no tópico todo, praticamente. Então, esse deve ser o objetivo principal da escola, é trabalhar as capacidades cognitivas desse educando. Ao assimilar os conhecimentos, o educando assimila também as metodologias e as visões de mundo que se perpassam. Quando eu estava relendo hoje, né, eu lembrei do que o Osmar falou ontem sobre Pai, Filho e Espírito Santo, né, que lá no texto dele não eram separados, mas aqui o conhecimento, o método e a visão de mundo, eles são elementos que podem ser separados. Porém, eles trabalham melhor juntos. Eles se tornam inseparáveis do ponto de vista real para Luquezzi. E por que ele fala isso? Porque os nossos conhecimentos, eles surgem a partir de necessidades e desafios específicos, né? Então, esses conhecimentos fazem com que nós nos tornemos hábeis, né, em entender e compreender a nossa realidade e que a gente possa viver de uma forma mais satisfatória. Então, ele vem dizer que quando o educando ele absorve, ele assimila esses conhecimentos, ele vem dizer que o aluno ele absorve as metodologias e as visões do mundo que perpassam. Inclusive, lá no texto ele cita que quando o educando ele compreende que os conhecimentos de adição em matemática traz dentro de si a metodologia da adição, quando o conhecimento histórico sobre a independência do Brasil traz dentro de si uma metodologia que esse conhecimento foi produzido antes, né? E ele fala também sobre o conhecimento da análise sintática em língua portuguesa, que ele traz uma metodologia. Então, tudo que a gente aprende tem uma metodologia, né? Inclusive aqui, hoje, nós tivemos uma metodologia para se realizar a dinâmica, né? Então, dessa forma, esse processo de assimilação do conhecimento, ele vai dizer que vai muito além de ser uma mera aquisição de conhecimento, né? Ele vai dizer que, através
falar com suas palavras, do jeito que você entendeu, consegue comparar, né? No segundo subtópico, mediação para o desenvolvimento do educando. Aqui no CASE ele vai perguntar que mediação